assistindo essa aula aqui, eu gosto muito, meu Deus do céu. Vocês estão falando, você gosta de todas. A gente, Maquiavel é Maquiavel, tá? Maquiavel é o cara que eu sou apaixonada desde que faço, ou desde que fiz aí o curso que vocês sabem que eu fiz, que é Direito. Até uma dica para quem for, né, fazer faculdade de Direito daqui a alguns anos, que você já comece a ler O Príncipe, porque você vai ler novamente na faculdade, vai por mim. Você vai lembrar dessa aula ainda, então você vai procurar no YouTube. Isso é bacana da pandemia, porque pode ser que daqui a alguns anos, quando você estiver na faculdade, se você fizer uma faculdade de humanas, né, você possa voltar no meu canal ali e assistir alguma aula. Espero que vocês valorizem. Vamos lá, sem mais conversar com vocês, vamos para essa aula aqui, como eu fiz até um coração de tão apaixonada que eu sou, tá, gente? Para vocês, se você estiver assistindo essa aula e for do segundo ano, estamos falando da última aula da apostila, aula 36. Não vou fazer em duas partes, porque é uma aula extremamente curta. Então a gente está concluindo agora o segundo bimestre. E vamos lá, participem e bora lá. Na apostila do segundo ano a gente está falando da página 47, mas antes, né? Deixa eu dar um espacinho. Não tem nem muita coisa na lousa hoje. Eu acho que essa lousa ficou muito grande, então tem pouca coisa pra gente. Bora lá? Aí nós temos uma imagem que fala sobre, na verdade, a visão bíblica de Adão e Eva. E há uma discussão pra gente fazer sobre Adão e Eva, sobre essa questão da liberdade do ser humano, de como a igreja impõe a moral. E aí você vai ver que Aristóteles e Santo Agostinho e Platão e todos eles vão para esse lado da moral, enquanto a gente vai ver agora em Maquiavel essa quebra total. Olha lá a frase que fala: primeiro a barriga, depois a moral. E aí, gente, essa é a verdade? Se a gente está numa situação aí em que você tem que escolher se alimentar ou ser bondoso e alimentar outra pessoa, o que você vai pensar? Será que a barriga vem antes ou depois da moral? Fica aí a dica que vamos falar sobre Maquiavel. Deixa eu continuar com a minha paixão, deixa eu colocar aqui mais, vamos lá. Vida e obra de Maquiavel, página 48. Primeiro, Maquiavel é um funcionário do governo de Florença, na Itália, na região da Itália. Então, assim, parte daquilo que ele escreve tem a ver com sua própria experiência na política. Então, ele é um cara que ele sempre esteve muito envolvido na política por trabalhar em cargos dentro do governo. Então, ele é esse funcionário na cidade de Florença. Ele viveu no período renascentista, então ele vai ser um dos principais filósofos políticos dessa época do Renascimento. E aí a gente precisa entender a história. Para os meus alunos que têm aula de história comigo, a gente já conversou sobre isso, mas a gente vai retomar essa temática aí para ficar mais clara a aula de Maquiavel. Bora! A ideia é que a gente está vivendo na história um período que está se encerrando, aquilo que a gente chama de Idade Média, entrando na Idade Moderna. E esse período, ele é um período histórico em que, na Idade Média, não havia uma figura de um governo forte. O que existia, na verdade, era a igreja como um grande centro, né? Vocês sabem disso na história. E essa igreja como um grande centro, ela domina tudo. Ela é quem diz o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, o que é bom, o que não é, e tudo mais a igreja que coloca. Então, essa moral religiosa. Só que, ao mesmo tempo que a gente vê a Europa totalmente, assim, descentralizada, totalmente desfragmentada. Então, a gente está nesse contexto, na visão de Maquiavel, e Maquiavel, como esse cara que trabalha no governo, ele vai escrever um livro direcionado à Itália, e vocês vão entender por quê. Porque nesse período do Renascimento, essa igreja forte, ela tá perdendo o seu poder, vocês já sabem disso, né? Na própria história a gente estuda isso. Ela tá perdendo o seu poder e os estados nacionais estão sendo criados, como França, Inglaterra, Portugal, Espanha. E a Itália não, lembra que ele é dessa região da Itália. Então, ele está escrevendo esse livro para uma pessoa da Itália, que vai ser da família Médici, que é Lourenço de Médici. Esse livro é escrito em 1513. Vamos datar aí o fim da Idade Média, 1453. Então, ele está escrevendo esse livro em 1513. A Itália é diferente então dos outros países que estados que estão se formando. A Itália não está, ela é uma colcha de retalhos aí. Então, ele está escrevendo para essa família tradicional de Florença para dar dicas de como unificar a Itália num estado forte, tomar esse poder e começar a governar. Então, assim, é um livro de conselhos. Gente, mas eu falo pra vocês que eu sou apaixonada porque é um livro curto. Claro, gente, eu tô incentivando vocês, mas não é uma leitura simples,
Porém, é muito bom. Se você gosta ou não gosta de política, você vai ver que é um livro de 1513. Mas quando você está lendo ele, parece que você está vendo os políticos do Brasil e de todos os lugares do mundo. Você vê que político parece sempre a mesma coisa. E aí você vai entender como ele dá os seus conselhos. Uma hora você vai falar, cara, o cara é mor, né, corrupto. Mas você vai entender que tem muita lógica no que ele fala. Entendeu, gente, o contexto histórico? Agora a gente vai, de fato, para falar de Maquiavel e principalmente da sua principal obra, que é O Príncipe. Eu já coloquei na frente da obra O Príncipe a seguinte frase: os fins justificam os meios. Galera, essa frase não é de Maquiavel, não está no livro do Príncipe, mas se você entende essa frase, você nunca mais vai esquecer o que Maquiavel fala. Os fins justificam os meios. Por que eu coloquei essa frase, então, se não é dele? Porque tem muito a ver com o que ele acredita. Que, independente dos meios que você vai agir para você conseguir o que você quer, a finalidade vai ser tão boa, o fim vai ser tão bom, que as pessoas vão esquecer. Então, assim, eu posso até ser violento, mas se eu conseguir o que eu quero no final, que é conseguir um governo, ok. Se for um bom governo, as pessoas vão esquecer que apanharam, porque eu tô sendo bonzinho, entendeu? Isso justifica muitos governos autoritários, muitos mesmo. Os fins justificam os meios. Grave essa frase, mas pelo amor de Deus, vocês não vão me falar que a professora ensinou que essa frase é de Maquiavel. Pelo amor de Deus, não me matem de vergonha. Vamos falar do Príncipe, então. Vamos lá. O Príncipe, como eu disse, é uma série de conselhos para esse Lourenço de Médici, dessa família Médici. E ele é um livro que inspira esse governo forte, esse governo centralizado. Por isso que quando você tem aquela aula que fala sobre o absolutismo, você tem uma aula falando sobre alguns filósofos que apoiavam o absolutismo. Thomas Hobbes é um deles, e nós temos também Maquiavel como um dos grandes nomes. Então ele defende esse governo centralizado como forma de arrumar o que está acontecendo na Itália. Como eu disse, assim, a verdade é que ele está num contexto que a Itália está totalmente assim, bagunçada. Então, para que tudo volte ao normal, precisa, no primeiro momento, alguém assumir o poder, e esse alguém tem que ser alguém forte. Alguém que consiga, de fato, controlar essa bagunça que está ali nessa região, nesse período, ok? Então, ele é um cara que defende esse governo forte. Deu para entender? E vamos lá. No primeiro capítulo do seu livro, ele fala que o ser humano, o governante, né, o príncipe, deve contar com duas forças. A fortuna, não é fortuna dinheiro, a fortuna e a sorte. Opa! Boa! Fortuna e a virtude. A fortuna é a sorte. Então, assim, nós temos, né, nós não, né, deixa eu parar de falar nós. Todo príncipe que vai ser o governante, ele tem essas duas forças. Ele tem a sorte para ele contar, só que ele tem a virtude. A fortuna, que é a sorte, é instável. Gente, você não pode escolher o dia que você está de sorte. Porque você fala, nossa, hoje é meu dia de sorte, mas você não sabe. Pode ser que aconteça e você jogue na loto e ganhe muito dinheiro, pode ser que você gaste todo o seu dinheiro o resto da sua vida comprando bilhete da Mega e nunca ganhe nada. Mas um dia de sorte que você não contava pode acontecer. Então, sorte não se controla, fortuna não se controla, instável. Enquanto virtude, aí que tá. A virtude são ações suas que fazem com que você, de fato, consiga controlar aquilo que é instável. Então, se você tem essas duas coisas, que é fortuna e virtude, a virtude é aquilo que faz você controlar aquilo que é instável. A sorte. Professora, de que forma? Através da força. Louco isso. E aí, meninas, né, agora vamos fazer um parênteses para falar que nesse momento a gente vai ver que nosso querido Maquiavel é um baita de um machista, tá, gente? Por quê? Olha o exemplo que ele dá. Ele fala que a fortuna é uma mulher que você deve bater para dominá-la. Gente, fica aí, só pra... Legal ter essa aula na sala de aula pra gente ver as meninas bravas, mas aí, né, assim como eu. Mas isso tá na apostila de vocês, olha lá que na página 48 lá do direito. Gente, de novo, essa aula é uma aula muito bacana, eu espero que ela alcance mais pessoas, mas eu estou falando com você do segundo ano, tô na página 48. Ali no primeiro parágrafo fala: a fortuna é mulher e é necessário para dominá-la, bater-lhe e contrariá-la. Então, assim,
A virtude deve ser o principal instrumento de poder para você controlar a fortuna. Isso é o quê? Força. Isso é usar a violência. Muitas vezes mesmo usar a violência, tá, gente? Então, quando eu entendo que a virtude muitas vezes é a força violenta, eu entendo já, gente, que a virtude não é a prática do bem. Então, a pessoa virtuosa não é a pessoa que pratica o bem, mas a pessoa que sabe manter o poder. E aí que eu falo que ele se aproxima muito dos políticos atuais. Porque ele fala o seguinte, o político ele não precisa ser bom, ele precisa parecer ser bom. E aí é que a gente mais vê em propaganda política, gente. Na época de propaganda política, beija cachorro, beija criança, beija adulto, beija idoso, beija tudo. Mas depois é outra pessoa. Isso significa o quê? Que o político, o príncipe, como ele deve contar com a sorte, que é a fortuna e a virtude, ele deve usar essa aparência de bem. Não significa que quando ele tomar o poder ele vai ser bom. E muitas vezes ele vai precisar pegar em armas para manter o poder. Por isso que a virtude é manutenção do poder. E quando eu falo em violência, a gente tem uma frase do livro que é categórica, que dá para decorar, que é melhor ser temido do que amado. Quem nunca ouviu essa frase aí, tá, gente? O que significa isso, professora? Significa que o amor pode passar, mas o temor não. Então, assim, vou fazer um exemplo que eu sempre faço. Vamos pensar na vida de vocês aí. Quando eu falo que é melhor ser temido do que amado, vocês vão entender quando eu coloco a alegoria da mãe. Você lava a louça, não porque você ama sua mãe. Pode ser que você fale, ai, professora, eu amo minha mãe, por isso eu lavo a louça. Ok, que bom. Mas a maioria das vezes você lava a louça porque você tem medo. Então, assim, pode ser que o amor passe, mas o temor nunca vai passar. É uma brincadeira, claro, não tem nada a ver talvez com você, mas é uma brincadeira para você entender, ok? Então, ó, é a prudência que leva o príncipe a não ser obrigado a respeitar. Prudência, que é dentro da questão da virtude, tá, gente? A prudência leva o príncipe a não ser obrigado a respeitar a palavra dada quando significar um empecilho aos seus objetivos. Ou seja, dentro do conceito de virtude, a gente tem a prudência. E essa prudência leva com que esse governante, muitas vezes, ele tenha que tomar algumas ações que são violentas ou alguma coisa ruim para o povo para manter o seu poder. Então, assim, a gente vê aqui no Brasil, no caso de Getúlio Vargas, né? Ele teve várias facetas no seu governo e algumas facetas de um ditador. Mas ele mesmo, ao mesmo tempo, ele é um governo populista. O povo amava Getúlio, né? Eles voltam nos braços do povo. Então você vê que em vários momentos ele mostrou uma faceta violenta e autoritária de perseguidor. Mas o povo esqueceu e transformou ele no pai dos pobres. Olha que louco, gente. É aí que eu falo que Maquiavel é muito bom. Por quê? Porque ele fala que o povo, isso está no livro dele, ele fala que o povo tem memória fraca. Então, assim, tudo bem você dar uns tapinha, porque depois ele vai esquecer quando ele receber no final do mês a cesta básica. Gente, isso não é verdade, desculpa, mas não é a verdade da política. Não é verdade. Eu falo que às vezes parece que você está lendo o livro de Maquiavel, você pode tratar um pouco como mulher de bandido, que a gente usa esse termo, né? A gente desculpa aí, mas é um termo que a gente usa, que é aquela pessoa que apanha, mas daí no final ganha um presente, então tá ok. Eu até esqueci as dores que eu senti. E ele trata o povo, a visão de Maquiavel é exatamente essa. Gente, antes que você fale, nossa professora, você ama Maquiavel, o cara fala sobre isso. Eu amo a inteligência dele de tratar um assunto que é um assunto lá do ano de 1513, no caso, mais precisamente, porém é extremamente atual, porque é o que acontece na maioria dos governos. Às vezes a pessoa é totalmente autoritária, a pessoa é violenta, o governante é violento, é autoritário, é ditador, é tudo mais, totalitário e tudo mais, mais, porém ele, ao mesmo tempo que ele tem essa figura violenta, ele é aquela pessoa que é assistencialista, então o povo continua idolatrando, amando e tudo mais. Isso tudo que eu tô falando pra vocês está bem claro na apostila também, tá, gente? Então, ele fala, e no livro ele fala muito sobre essa questão que o povo vai esquecer. Então, a prudência, dentro do conceito de virtude aqui, ela serve exatamente para isso. Então, esse meio de não ser necessariamente bom, mas parecer bom é a prudência. E essa prudência é que vai fazer com que a pessoa se mantenha no poder. Então, muitas vezes, essa prudência faz com que ele não
seja obrigado a fazer o que ele falou na propaganda eleitoral. Muitas vezes ele fala, se eu for eleito eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas daí quando ele é eleito ele não faz mais. Essa é prudência. Por quê? Porque agora eu estou no poder, ok, eu faço o que eu quero. Então, assim, se aquilo que eu prometi lá na campanha seja um empecilho quando eu começar a governar, não vou fazer mais. Por quê? Porque a prudência me leva a garantir que eu fique governando. Deu pra entender, gente? Espero que dê, que vocês estejam gostando da aula assim como eu, tá, gente? Quando a gente estuda, então, Maquiavel, a gente vê que a visão dele é a separação total entre política e moral. Então, a gente viveu um caminho muito claro de moral, de religião e de política. Então, política não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com ações boas, nada disso, tá, gente? Enquanto a gente vê em Aristóteles, né, que foi a aula passada, essa ideia de um governo justo, virtuoso, que a cidade de pessoas justas vai alcançar a justiça, em Maquiavel não. A gente vê somente essa ideia de centralizar o poder na figura de um governante e para isso você tem que contar com a manutenção através da prudência e da virtude para controlar aquilo que é instável, que é a fortuna. Então a gente vê aqui em Maquiavel que a ética não caminha muito com a política, tá, gente? E a política só vai existir mesmo na mão de um político habilidoso, por isso que ele dá tantos conselhos para os políticos, na verdade, para o príncipe, ok? E aí, pra gente concluir, vai ser rapidinho, falar sobre Maquiavel republicano, tá, gente? Eu tô dando esses caminhos aqui porque eu coloco a apostila ali no canto. Mas vamos lá, só um parênteses. Maquiavel republicano, pra gente terminar, eu coloquei até uma acentuação ali de interrogação, porque, por incrível que pareça, né, eu falei muito da figura de um governo absolutista, violento, forte e autoritário. Porém, não é o que Maquiavel fala. Gente, Rousseau, depois de um bom tempo, vai estudar Maquiavel e vai falar, cara, vocês entenderam tudo errado. Na verdade, Maquiavel, ele não defende o absolutismo. E apesar de ser um dos grandes nomes do absolutismo, ele não defende, né? Isso é muito louco. Porque se você ler o outro livro, que não é O Príncipe, você vai entender que Maquiavel, ele defende, e é assim que eu concluo, ele defende não aquele governo autoritário eterno. Na verdade, Maquiavel fala que tudo isso que eu falei aqui, todos esses conselhos são um processo. Então, o governante ele vai seguir todos os conselhos e quando ele de fato assumir, aí ele vai para o governo republicano. Então, a maior visão, o maior sonho de Maquiavel não é atingir um governo absolutista, mas uma república nos moldes da República Romana. Então, assim, diferente do que pareceu, né, quando eu falei da questão dos meios violentos de controlar o povo, Maquiavel em nenhum momento ele está falando, então, que o governo absolutista é a melhor forma de governo. Na verdade, ele defende a República. Então, assim, de fato, quando você estuda Maquiavel, depois que você lê O Príncipe e consegue ler as outras obras dele, você vai ver que ele é um cara que, na verdade, defendeu a República. Isso está na apostila de vocês. Ali no finalzinho fala o seguinte: Maquiavel afirma acreditar em uma concepção cíclica da história, o que resultaria na reestruturação de uma república como a romana e de sua grandeza. A atuação de um príncipe autoritário, portanto, seria apenas o ponto de partida. Então, um príncipe autoritário, violento, não é o fim, é um meio. Os fins justificam os meios, né, gente? Então, valeu pela aula, espero que vocês tenham gostado. E, de novo, extremamente apaixonada por esse assunto, porque, de fato, não é que eu sou defensora da forma de governo dele, mas, como eu falei, a inteligência dele. Espero que vocês façam, depois dessa aula, se interessem muito pelo assunto, façam atividades, porque é de suma importância, alunos. Eu estou batendo na tecla, porque isso vai completar a sua média. Não deixe de entregar as fotos da apostila, porque é a minha forma de avaliar você. Muito obrigada pela atenção nessa aula, muito obrigada por esse tempo dessa apostila. A gente já vai receber, entrar no terceiro bimestre. Até mais!